A gente aperta numa tecla e aparece outra numa tela, entendeu? Você aperta o negócio. Depois que o menino quebrou, ficou desse jeito. E aí nisso, vamos lá, minha gente. A primeira regra. Como já dissemos, naturalmente os autores das Sagradas Escrituras escreveram com o objetivo de se fazerem compreender. Desse modo, eles teriam utilizado palavras conhecidas, usando-as no sentido que geralmente tinham. Averiguar e determinar qual seja esse sentido corrente e comum deve constituir, portanto, o primeiro cuidado na interpretação ou correta compreensão das Escrituras. Para maior aproveitamento, será preciso repetir aqui, além do auxílio divino, que em tal averiguação haverá modos de proceder que nenhum leitor da Bíblia deve ignorar. Nisso, será necessário sempre ter em conta o princípio fundamental, isto é, o livro há de ser o seu próprio intérprete. Lembra que nós falamos? Princípio a partir do qual se chega a outros que chamamos regras ou pautas de interpretação. Dessas regras, a primeira diz assim: é preciso, quanto seja possível, tomar as palavras em seu sentido usual e comum. Trata-se de uma regra extremamente natural e simples, porém da maior importância. Isso porque, ignorando-a ou violando-a em muitas partes das Escrituras, não prevalecerá outro sentido senão aquele que o capricho humano queira lhe conceder. Por exemplo, houve quem imaginasse que as ovelhas e os bois mencionados no Salmo 8 eram os crentes, enquanto as aves e os peixes eram os incrédulos, de onde se concluía assim que todos os homens, queiram ou não, estão submetidos ao poder de Cristo. Se tivesse sido levado em conta o sentido usual e comum das palavras, o intérprete não teria caído em semelhante erro. Todavia, em todo caso, é preciso levar em consideração que o sentido usual e comum não equivale sempre ao sentido literal. Em outras palavras, o dever de tomar as palavras e frases no sentido comum e natural delas não significa que toda vez se deva tomar ao pé da letra. Como se sabe, cada idioma tem seus modos próprios e inerentes de expressão, e tão singulares que, se houver tradução ao pé da letra, perde-se ou é destituído completamente o sentido real e verdadeiro. Talvez essa circunstância se faça tão presente na linguagem das Escrituras mais do que em outro livro qualquer, porque a Bíblia está repleta de tais modos e expressões próprias e peculiares. Os autores sagrados não se dirigem a uma classe determinada de pessoas privilegiadas, mas ao povo em geral. Portanto, não se servem de linguagem científica ou técnica, mas figurada e popular. Desse modo, percebemos a liberdade, a variedade e o vigor em sua linguagem, características perceptíveis pelo farto uso de toda sorte de figuras retóricas, símiles, parábolas e expressões simbólicas. Também ocorrem muitas expressões peculiares do idioma hebreu, chamadas hebraísmos. Precisamos estar conscientes de tudo isso para podermos determinar qual seja o verdadeiro sentido usual e comum das palavras e frases. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 12, nós lemos: porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Tomando aqui as palavras carne e caminho, em sentido literal, o texto pode ter significado completo. Contudo, tomando em seu sentido comum, usando-se como figura, ou seja, carne no sentido de pessoa e caminho no sentido de costumes, modo de proceder ou religião. O texto já não tem só significado, mas um significado determinante, conclusivo, dizendo-se que toda pessoa havia se corrompido nos seus caminhos e costumes. E Paulo, que horas tem aí, gente? E Paulo nos declara, então vamos parar. E Paulo nos declara a mesma verdade, sem figura, dizendo: não há ninguém que faça o bem. Então, para a gente parar por aqui, né, na nossa leitura, o que acontece com a situação de leitura bíblica em relação ao seu sentido usual? Eu preciso ter mais ou menos uma ideia do que aquilo que eu estou lendo significava para os primeiros leitores. No meu ainda falta 1 minuto para 15 para as 10, mas tudo bem. E aí, nesse caso, o teu já... Agora? Então beleza. Então, em relação a isso daí, o que a gente pode observar? Que às vezes eu estou lendo um negócio que eu, como leitor do século 21, estou vendo de uma forma, mas aquilo não era aquilo que eu estou pensando naquela época. Vou pegar um exemplo simples. Que nós precisamos adorar a Deus com o nosso culto racional.
O racional que está ali do grego logiquem não é o racional que a gente tem hoje pós Renato de Cartesius ou René Descartes. Então, o que acontece? O racionalismo cartesiano que a gente conhece não é o racional que está lá em Paulo. Ali está dizendo que aquele culto tem que ser genuíno. Essa palavra também está no leite genuíno, que se traduz genuíno. No caso de Romanos, deveria ser espiritual. Então você percebe que assim, às vezes um negócio que significa algo para a gente hoje, não é o que significava lá. Vou pegar um corinho que fala que o nome de Deus é Já. O Já que está no corinho é um Já que pode estar se referindo ao Já, abreviação de Javé ou de Jeová. Mas o indivíduo que canta entende que Já é o advérbio de tempo, como assim o nome de Deus é Já, Deus vai resolver o negócio agora. Ou seja, tem várias situações. Vou pegar a última para a gente ir embora. Quando Moisés fala sobre a questão de comer carne com sangue, quando Gênesis fala sobre comer carne com sangue, está falando de transfusão de sangue, meu Deus do céu. Entende? E isso que a gente tem como conhecido era estranho para essa gente. Então é importante a gente interpretar o texto a partir de quê? Da sua linguagem usual, né? Da palavra em seu sentido usual e comum, como pegou aquela questão, né? De toda carne, seus caminhos. Carne aqui é o que? Todo ser vivo. Caminho aqui não é caminho. Carne no Novo Testamento, do grego sarx, já dá a ideia de natureza pecaminosa, e não necessariamente de corpo, que é soma. Então entende a importância da gente tentar entender o que o texto diz para aquele pessoal? Quando Mateus escreve, os leitores que ele tem em mente não somos nós. Quando Moisés escreve, quando Isaías escreve, quando João escreve, então é importante a gente pensar nos leitores originais. Mas aí a tendência da gente é pegar o quê? Os 2000 anos de teologia e colocar o que a gente tem em mente, com a mentalidade que a gente tem em mente, pegando a questão, por exemplo, do materialismo que a gente vive hoje e botar naquele texto, como se Pedro, Tiago, João, Abraão, Isaac e Jacó, né, estivesse fazendo churrasco na mesma laje, né, e a gente tivesse tudo na mesma época conversando sobre as mesmas histórias. E não é bem assim, entende? Cada um vê com a sua lente e a gente tem que fazer de todo possível para se aproximar dos leitores originais e da mente do autor. Beleza? Que Deus abençoe vocês.